Como conseguir urinar, induzindo a produção de urina. Incline-se para a frente. Sente-se e projete o corpo para frente para exercer pressão nos músculos do abdômen. Como se fosse evacuar. Esses músculos, por sua vez, vão forçar a bexiga. Faça força com o abdômen. Com o corpo inclinado. Ponha o antebraço contra o abdômen inferior e faça um pouco de força. Não aperte a região da bexiga em si, ou pode causar refluxo nos rins. Tambore os dedos sob o umbigo. Na região da bexiga. Dê 2 ou mais batidas por segundo durante meio minuto. Se necessário, tambore outros locais até começar a urinar bem. Estimule a coxa ou a genitália. Puxar seus pelos pubianos ou bater nas suas coxas pode ativar os nervos que controlam a bexiga. Recorrendo a alimentos e líquidos. Beba mais água. Se precisar urinar por causa de uma consulta médica ou de um exame, beba água de antemão. Essa é a forma mais rápida e segura de induzir a bexiga. Tomar água em excesso não faz mal à saúde. Os rins eliminam toda a quantidade extra do líquido que recebem. Se souber que vai ter de urinar no consultório do médico, tome 1 ou 2 copos d'água antes. Por outro lado, limite a ingestão de líquidos se tiver insuficiência cardíaca ou outro problema que cause edema. O mesmo vale se você tiver insuficiência renal crônica ou fizer diálise. Não precisa exagerar, a menos que você tenha muita vergonha de fazer xixi em banheiros públicos. Basta tomar algo como 250 ml de água antes da consulta. Coma determinadas frutas. Algumas frutas têm propriedades diuréticas. Ou seja, são capazes de ativar a formação da urina nos rins, aumentando a frequência com que a pessoa tem de ir ao banheiro. Há várias opções de alimentos que servem como diuréticos naturais. De modo geral, frutas cítricas, principalmente o limão, aumentam a produção de urina. Diminuem a pressão arterial e podem até tratar infecções no trato urinário. A melancia contém bastante água e pode ajudar no acúmulo de fluidos e, por consequência, na produção de urina. Derivados de frutas, como vinagre de maçã e suco de oxicoco, também agem como diuréticos. Tome suco logo antes da consulta e tempere suas saladas com vinagre. Por exemplo, experimente determinadas plantas. Certas plantas promovem a produção de urina e também agem como diuréticos naturais. Os antioxidantes encontrados na salsinha ajudam na produção de urina. O coentro não só aumenta a produção de urina, mas também reduz a pressão arterial e regula o sistema digestivo. O alho é bastante benéfico, capaz de fortalecer o sistema imunológico e agir como um diurético natural saudável. O gengibre acaba com o acúmulo de fluidos e, quando usado como tempero, pode aumentar a produção de urina. Coma determinados legumes e verduras. Frutas e plantas não são os únicos diuréticos naturais que existem. O pepino e o salsão têm altos teores de água, o que aumenta a produção de urina. A cenoura é um ótimo alimento para lanches rápidos, capaz de aumentar a frequência da urinação. Coma uma cenoura ou uma xícara de cenouras bebês antes de fazer um exame de urina para ficar com mais vontade. O repolho, assim como o pepino, tem alto teor de água e aumenta a produção de urina. Tome chá e café.
Esses produtos aumentam a frequência da vontade de urinar. Você pode tomar uma xícara de chá verde ou de café preto antes de fazer um exame. Porém, tenha cuidado para não exagerar na cafeína. Ainda mais antes de uma consulta. A substância causa um pico temporário na pressão arterial, o que pode interferir nos resultados do exame. Trate a prisão de ventre. Fezes duras podem bloquear o caminho da urina através da bexiga e da uretra, dificultando todo o processo. Consuma mais fibras. Pratique exercícios e vá ao médico se o problema não melhorar. Não segure a vontade de evacuar, ou pode piorar o problema. Combatendo a parurese. Pratique o relaxamento muscular progressivo. Muitas pessoas não conseguem fazer xixi em banheiros públicos. Se for o seu caso, você pode recorrer a algumas técnicas de relaxamento para se acalmar. Se você conseguir distanciar a mente do ato de urinar, o seu corpo vai poder fazer as necessidades fisiológicas sem problemas. Nesse sentido, as técnicas de relaxamento muscular progressivo são muito úteis. Relaxe um grupo muscular diferente de cada vez. Comece no pescoço e nos ombros. Depois, relaxe os braços, o tronco e os quadris. Continue até chegar às pernas e às canelas. Concentre-se nos grupos em si, e não no fato de que está em um banheiro público. Para relaxar e se distrair do que está fazendo. Encontre maneiras de se distrair. Assim como com as técnicas de relaxamento. Distanciar a mente do processo pode facilitar tudo. Se estiver com o seu celular, leia alguma notícia ou ouça músicas com os fones de ouvido. Por exemplo, você também pode começar a viajar nos próprios pensamentos. Imagine uma situação, uma canção, uma fala ou um som enquanto tenta fazer xixi. Pense num lugar calmo, como a casa onde cresceu. Recite as letras de alguma música, etc. Enfim, faça qualquer coisa que lhe pareça útil. Prenda a respiração. Isso aumenta os níveis de dióxido de carbono no organismo, o que, por sua vez, reduz o estresse. Expire cerca de 75% do ar nos seus pulmões e retenha os 25% restantes por cerca de 45 segundos. Repita o processo e veja se surte algum efeito. Em algumas pessoas, prender o ar só aumenta a ansiedade. Portanto, experimente esse exercício em casa antes de fazê-lo em público. Busque tratamento psiquiátrico. Se tiver episódios frequentes ou intensos de ansiedade quando tem de fazer xixi em público e ficar desconfortável no trabalho ou em situações sociais, você pode recorrer a um profissional. Os psiquiatras conseguem tratar muitos casos de parurese com terapia comportamental, medicamentos e hipnoterapia. Esse profissional vai poder ajudar você a encontrar a melhor opção de tratamento de acordo com o seu histórico psiquiátrico e médico. Peça indicações de psiquiatras a pessoas próximas ou pesquise alguma clínica na área onde vive. Se for estudante universitário, veja se há alguma opção no próprio campus. Buscando atendimento médico. Marque uma consulta com um médico. Se tiver problemas incomuns na hora de urinar, busque atendimento profissional para descobrir a causa da situação. O médico vai fazer um exame físico e, no caso dos homens, também pode querer verificar o estado da próstata. Se achar que precisa pedir um exame de urina, o médico pode usar um catéter.
Um tubo que acessa a uretra e drena a urina para uma bolsa. Para induzir a produção, o médico também pode pedir exames de sangue para ver se há sinais de infecção. O tratamento vai depender da causa da situação, mas o médico pode usar vários medicamentos para combater problemas urinários. Se necessário, vá ao pronto-socorro. Não conseguir fazer xixi pode ser uma emergência médica séria. Vá ao hospital se passar por algum dos seguintes itens. Dores agudas e intensas na bexiga ou no estômago podem ser sinais de uma obstrução no trato urinário. Consulte um médico imediatamente, pois ele pode precisar usar um catéter para drenar a urina. Retenções súbitas e dolorosas de urina podem ser sérias, causando danos à bexiga e aos rins. Vá ao pronto-socorro de imediato. Tome medicamentos. Você pode recorrer a várias opções para tratar problemas urinários, desde que peça uma recomendação ao médico antes. A classe dos bloqueadores alfa-adrenérgicos é bastante usada no tratamento de problemas urinários. Esses medicamentos são capazes de relaxar os músculos da bexiga e reduzir a obstrução do trato. Por fim, são mais comuns em tratamentos mais longos, principalmente nos casos de homens com quadros de próstata aumentada. Esses medicamentos incluem os inibidores da 5-alfa-redutase e os antimuscarínicos para incontinência urinária. Os inibidores da 5-alfa-redutase reduzem a próstata. Assim, só são úteis em homens. Eles podem demorar semanas ou até meses para surtir efeito, dependendo do tempo que levam para reduzir a próstata. Peça para o médico descobrir a causa dos seus problemas. Geralmente, há uma explicação física por trás da dificuldade para urinar. O profissional vai querer fazer alguns exames, incluindo o de urina, para ver se você não tem uma infecção e se tudo está certo no seu organismo. Homens que têm dificuldade para fazer xixi podem desenvolver uma incontinência urinária. Isso costuma acontecer porque a próstata fica inchada. E alguns fatores, como a idade, deixam a pessoa mais suscetível ao problema. Quanto mais velho se é, maiores as chances de algo dar errado no banheiro. O câncer de próstata é mais um problema para quem tem um histórico de cirurgias ou de terapias com radiação no local. Um histórico de infecções no trato urinário também pode causar problemas na hora de fazer xixi. A pessoa pode, por exemplo, desenvolver cicatrizes, incluindo a estenose e a formação de fístulas. Além disso, a limitação física também é um fator de risco para quem não consegue urinar. Transtornos neurobiológicos levam à retenção urinária e a problemas para urinar e incluem danos ao sistema nervoso central, a medula espinhal ou a cognição, bem como derrames. Outros problemas de saúde, como diabetes, apneia, depressão e prisão de ventre, podem causar problemas de incontinência urinária.